Vamos começar logo com isso. Número 10. O furo da janela do avião. Aquele furinho minúsculo na parte de baixo da janela do avião não é defeito de fábrica. É uma sacada genial da engenharia que literalmente te mantém vivo. As janelas são feitas com 3 camadas, tipo um sanduíche de vidro. E entre essas camadas fica esse furinho discreto que tem um papel importantíssimo. A 11 mil metros de altitude, a diferença de pressão entre o interior e o exterior do avião é enorme. Esse furinho serve justamente para equilibrar essa pressão entre os vidros. Sem ele, a janela interna teria que aguentar tudo sozinha. Além disso, ele impede que a janela embace. Funciona como um mini desumidificador embutido. Sem ele, você estaria tentando ver as nuvens como se estivesse no box do banheiro. O furinho é tão bem projetado que aguenta mudanças de temperatura brutais, de menos 50 graus Celsius lá fora, até uns 21 graus Celsius aconchegantes dentro da cabine. Tudo isso para manter todo mundo seguro e confortável. Número 9. O plástico bolha. Em 1957, 2 caras numa garagem em Nova Jersey tiveram uma ideia que, na cabeça deles, era genial. Criar um papel de parede 3D que deixaria sua casa parecendo o projeto de um designer que abusou da criatividade. E talvez de outras substâncias. A ideia era simples. Folhas de plástico com bolhas de ar para dar um visual moderno às paredes. Só que deu ruim. O negócio não grudava direito e foi um fiasco total como decoração. Mas ao invés de desistirem, eles olharam para aquela folha cheia de bolhas e pensaram: onde mais isso poderia servir? Foi aí que veio o timing perfeito. A indústria dos computadores estava começando a decolar e precisava de algo para proteger equipamentos caríssimos durante o transporte. Adivinha quem enxergou o potencial? A IBM. As bolhas de ar eram leves, baratas e absorviam impactos como ninguém. Antes de virar proteção de embalagem, eles até tentaram usar o material como isolamento em estufas. No fim das contas, chegaram a imaginar mais de 400 usos diferentes para a invenção, mas o destino das bolinhas era mesmo proteger coisas frágeis no transporte. E aí, nasceu o que hoje a gente ama estourar por puro prazer. Número 8. O furinho do cadeado. Aquele furinho na parte de baixo do cadeado não é erro de fabricação. É um truque inteligente de sobrevivência. Cadeados costumam ficar do lado de fora, enfrentando chuva, neve e o capricho do clima. Sem esse furinho, a água se acumularia lá dentro, criando uma piscininha de ferrugem e destruindo tudo por dentro. Mas o buraco serve justamente para isso: deixar a água sair e manter as engrenagens secas. Só que ele tem uma segunda função secreta. É a portinha de manutenção do cadeado. Quando ele começa a emperrar, é só aplicar lubrificante nesse furinho que o produto chega direitinho nas partes internas, sem desmontar nada. Além disso, no frio, se a água ficasse presa ali, podia congelar e trincar o cadeado por dentro. Ou seja, esse buraquinho minúsculo salva seu cadeado da ferrugem, do gelo e da sua mão bruta. Número 7. Truques da trena. Sabe aquele gancho de metal na ponta da trena? Ele não está ali só para segurar na borda das coisas. Repara bem, tem um entalhe minúsculo nele. Aquilo foi feito para se prender em pregos e parafusos. Perfeito quando você está sozinho, tentando medir algo no alto ou em um lugar complicado. É só encaixar o gancho e deixar a física fazer o resto. E aquelas dentinhas no metal? Não é enfeite, são uma ferramenta de marcação escondida. Sem lápis por perto, sem crise. É só arrastar a ponta serrilhada na superfície que você deixa uma marca precisa, como se tivesse uma mini serrinha embutida. E se você já percebeu que a pontinha metálica da trena se mexe um pouquinho, não se preocupe, isso não é defeito. É genialidade. Ela se ajusta sozinha para compensar a espessura do próprio metal, dependendo se você está medindo por dentro ou por fora de algo. Os engenheiros que criaram isso não estavam só pensando em medir, estavam pensando em você, no alto da escada, sem lápis, xingando tudo. Número 6. O mini bolso da calça jeans. Aquele bolsinho minúsculo dentro do bolso do jeans não nasceu para ser inútil. Em 1873, quando Levi Strauss criou o primeiro jeans, ele colocou esse bolsinho ali com um propósito bem específico: guardar relógios de bolso, os smartphones da época. Esses relógios eram um verdadeiro símbolo de status e custavam caro, às vezes o equivalente a meses de salário. Por isso, Levi fez um bolso pequeno o suficiente para segurar o relógio com segurança, mas raso o bastante para você alcançá-lo fácil. E para garantir que o bolso aguentasse o tranco, ele reforçou tudo com rebites de cobre, para não rasgar mesmo que o dono tirasse o relógio o dia todo. Hoje em dia, quase ninguém carrega relógio de bolso, mas o mini bolso continua firme nas calças, como um pedacinho de história costurado no seu jeans. Tem gente que usa para moedas, palhetas ou uns botões aleatórios que surgem do além, mas agora você sabe. Aquilo já foi o porta-smartphone da era vitoriana. Número 5. O mistério da presilha ondulada. Já reparou naquela ondulação estranha de um dos lados do grampo de cabelo? Aquilo não é decoração.
São mini dentinhos que funcionam como um sistema de aderência esperto, tipo os sulcos do seu tênis. Servem para dar mais firmeza. A parte ondulada, pasme, é a que deve ficar virada para baixo, encostando no couro cabeludo. A parte reta vai para cima, porque ela ajuda a distribuir a pressão e evita que o cabelo fique todo amassado e esquisito. Quando você usa o grampo do jeito certo, ele segura o dia inteiro. Mas se colocar ao contrário, seu penteado desmonta mais rápido que barra de chocolate no sol. Cabeleireiros já sabem disso há séculos, e agora você também. Número 4. Margens da folha de papel. Aquelas margens do papel não foram inventadas só para professor fazer comentário venenoso. Antigamente, papel era um bem precioso, cada palavrinha valia ouro. Só que os ratos, refinados como sempre, adoravam mastigar justamente as beiradas das folhas. Eles não queriam devorar o conteúdo, só beliscar os cantinhos como se fosse um petisco gourmet. Agora imagina, você escreve uma carta importante e no dia seguinte descobre que o rato comeu justo onde estava sua assinatura. Para evitar esse drama, os fabricantes de papel criaram uma zona de sacrifício nas bordas, tipo a casquinha do sanduíche, que protege o recheio. Essas áreas em branco acabaram servindo para outras coisas também. Anotações, rabiscos, desenhos de boneco palito durante reuniões entediantes. Mas tudo começou por causa de ratinhos famintos. Da próxima vez que você escrever nas margens, saiba que deve esse espaço à fome roedora do passado. Número 3. O buraco da caneta Bic. Sabe aquele furinho na lateral do corpo da caneta Bic? Não é defeito nem falta de tinta. É engenharia disfarçada de simplicidade. Aquele microfuro serve para igualar a pressão do ar entre o interior e o exterior da caneta. Sem ele, mudanças de altitude ou temperatura, tipo num voo ou num dia de calorão, poderiam fazer a tinta vazar ou a caneta explodir tinta dentro do estojo. Ou pior, no seu bolso branco. E se você pensou na tampinha, sim, ela também tem um furinho. Mas esse é por um motivo ainda mais sério: evitar asfixia. Se uma criança ou um adulto distraído engolir a tampa, o furinho permite a passagem mínima de ar até a ajuda chegar. Pequeno detalhe, enorme diferença. Ou seja, a Bic pode ser simples, mas é um monumento à genialidade minimalista. Número 2. Massinha de modelar. Antes de divertir crianças pelo mundo, o Play-Doh tinha uma função bem menos divertida: limpar parede. Lá nos anos 1930, as casas eram aquecidas a carvão, e isso deixava as paredes cobertas de fuligem. Uma empresa de Cincinnati criou uma massinha mágica que apagava aquela sujeira, tipo uma borracha grudenta gigante para limpar a parede. Mas aí, os sistemas de aquecimento melhoraram e, de repente, ninguém mais precisava daquela meleca. A empresa ficou com estoques cheios de um produto que ninguém queria. Até que uma professora notou que as crianças tinham dificuldade com argila de modelar comum, porque era dura demais. Ela viu aquela massinha de limpar parede e teve um estalo. Deu para as crianças brincarem. E elas amaram. Era macia, fácil de apertar e perfeita para as mãozinhas pequenas. A empresa percebeu o potencial, ajustou a fórmula, adicionou umas cores divertidas e nasceu o Play-Doh. De limpador de parede a criador de dinossauros e naves espaciais na imaginação infantil, a massinha virou sucesso. A empresa começou a enviar amostras para escolas, o boca a boca fez o resto, e logo as grandes lojas queriam vender. Programas infantis como Art Attack começaram a mostrar todas as maravilhas que dava para criar com aquele potinho colorido. Número 1. Os furinhos laterais do tênis Converse. Aqueles 2 furinhos do lado dos tênis Converse não estão ali só para dar um charme. Nos primórdios do basquete, os jogadores corriam horas em ginásios quentes e abafados. O suor nos pés fazia os tênis virarem verdadeiras piscinas. Foi aí que os designers da Converse tiveram a sacada: colocar 2 furos para o ar circular no tecido. É como se tivessem colocado janelinhas nos seus sapatos, uma ventilação natural para os seus pés. O tênis molhado pesa, e quando você está pulando para fazer aquela cesta decisiva, cada grama conta. Os furinhos ajudavam a manter o calçado mais leve, deixando a umidade escapar. Tanta eficiência que o primeiro time olímpico de basquete dos Estados Unidos usava esses tênis. Imagina só, seu desempenho em jogos épicos dependendo de 2 minúsculos furos no tênis. Hoje, a maioria que usa Converse não está na NBA, mas esses furos continuam firmes, evitando que milhões de pés virem fábricas de suor. E ainda tem gente criativa que usa esses furinhos para fazer cadarços estilosos e personalizados. E por hoje é só! Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos veremos em breve. Até a próxima.